Bem-vindo de volta ao Recapitulações Filmes. Hoje vou mostrar um filme de comédia e drama de 2016, intitulado Capitão Fantástico. Spoilers à frente. No deserto montanhoso de Washington, Ben Cash vive com seus 6 filhos, Bodevan, Relian, Kielir, Vespir, Zaja e Nai. Os nomes das crianças foram inventados pelos pais para que fossem únicos, e ninguém mais no mundo os tem. Eles não têm contato com a sociedade, são apenas eles convivendo com a natureza. A mãe morava com eles também, mas teve que ser internada por causa do transtorno bipolar. Ben cria seus filhos para serem autossuficientes, e não dependerem da tecnologia ou do sistema americano, que ele detesta. Ele os ensina a caçar, identificar plantas, purificar sua própria água, e cozinhar o que eles pegam e plantam. Eles mantêm um regime de treinamento rigoroso para se manterem fisicamente aptos e atléticos, e isso inclui aprender a usar armas e se defender. Ben também os ensina a pensar criticamente, dando-lhes textos avançados para ler, e testando-os todos os dias, passando para eles os ideais anarquistas de esquerda dele, e de sua esposa que os fizeram deixar a sociedade para trás em primeiro lugar. Por mais horríveis ou complicadas que sejam suas perguntas, Ben não esconde nada de seus filhos, nem mesmo os mais novos, e explica conceitos como morte e abuso para eles sem poupar detalhes. Quando Bodevan pega seu primeiro servo sozinho, Ben coloca um pouco de sangue animal em sua testa, e o faz comer um dos órgãos do animal enquanto declara que finalmente se tornou um homem. Mais tarde, depois de ler ao redor da fogueira, a família pega seus instrumentos, e toca algumas músicas alegres enquanto dança. No dia seguinte, Ben e Bodevan dirigem seu ônibus para a cidade, onde Bodevan tem problemas para interagir com garotas de sua idade. Enquanto Ben vende algumas das coisas que ele fabrica, Bodevan verifica sua caixa postal. Lá, ele encontra um monte de cartas das universidades para as quais está se candidatando em segredo, e fica surpreso ao descobrir que foi aceito em todas elas. Ben vai a um bar para ligar para sua irmã Harper, pedindo notícias sobre sua esposa, e Harper só consegue chorar enquanto ela o informa na noite passada. Leslie morreu por suas próprias mãos. Depois que eles voltam para a floresta, Ben passa alguns momentos sob uma cachoeira, lamentando o amor de sua vida, antes de voltar para seus filhos para dar a notícia, prometendo que nada vai mudar, pois todos começam a chorar também. Enfurecido pela dor, Relian pega uma faca enquanto amaldiçoa, e quase esfaqueia seu pai com ela, mas ele se detém antes de fazer qualquer coisa drástica, e começa a esfaquear a parede, xingando e dizendo a Ben que o odeia. Naquela noite, Ben examina sua antiga papelada para encontrar o testamento de Leslie. Na manhã seguinte, as crianças ainda são submetidas à rotina habitual de treinamento, mas querem saber sobre o funeral de sua mãe. Ben volta para a cidade para ligar para seu sogro Jack, que nunca aprovou seu estilo de vida, e agora ameaça Ben compreendê-lo se ele aparecer no funeral de Leslie, mostrando não se importar com seu último desejo de ser cremado e não enterrado. A mãe de Leslie, Abigail, atende o telefone em seguida, dizendo a Ben que o funeral será em 5 dias em sua igreja no Novo México, mas ela não acha que seja uma boa ideia ele vir também. As crianças não estão felizes em ouvir isso, mas Ben os lembra que sua prisão pode significar perder a custódia deles. Depois de passar a noite inteira sonhando com Leslie, Ben acorda e encontra seus filhos vestidos e prontos para resgatar sua mãe. Então ele os lembra novamente que é impossível e os envia para treinar. Hoje, eles estão escalando, durante a qual Relian escorrega e machuca a mão. Em vez de ajudá-lo ou confortá-lo, Ben o orienta a suportar a dor e seguir em frente, lembrando-lhe que haverá momentos em que ele não terá ninguém para ajudar, e ele precisa saber como sobreviver nessas ocasiões. Assim que o treinamento termina, Ben percebe que o humor das crianças está muito baixo, então ele decide que eles vão ao funeral. Afinal, passam longas horas na estrada, estacionando apenas para dormir, ou parando no banco para sacar algum dinheiro. No segundo dia de viagem, eles são parados pela polícia, que verifica a carteira de motorista e o registro de Ben, e entra no ônibus quando percebe que as crianças não estão na escola, e há um monte de livros por perto. Para assustá-lo, Bodevan explica que eles são educados em casa sob os olhos de Deus e, junto com seus irmãos, eles começam a cantar uma música cristã. Isso é suficiente para o policial deixá-los em paz. Depois de muitas horas de viagem, eles param perto de um rebanho de ovelhas, mas as crianças não se atrevem a atirar neles, porque eles estão apenas parados. Como estão com fome, eles vão a um jantar, e os irmãos ficam animados com a possibilidade de experimentar alguns alimentos que nunca tinham antes.
como cachorros quentes, panquecas e cola, que Ben chama de água venenosa. Vendo que não há comida de verdade no cardápio, Ben leva as crianças embora sem pedir e elas vão a um supermercado. Lá, Ben finge ter um ataque cardíaco, e enquanto todos no mercado estão ocupados com ele, seus filhos roubam um pouco de comida e saem correndo do lugar sem serem notados. Apenas um deles fica para trás para dar a Ben uma pílula falsa que ele toma para fingir se sentir melhor, para que ele possa ir embora também. Depois, eles vão a um parque próximo para comer o que roubaram, e Ben revela um bolo, porque eles vão comemorar antecipadamente o dia de Noam Chomsky, um feriado que eles inventaram em homenagem ao famoso filósofo. Ben trouxe armas para todos como presentes, mas Relia não está feliz. Ele deseja que eles possam comemorar o Natal como pessoas normais. Seu pai pede que ele apresente um caso, e tem um bom argumento, mas Relia não está com disposição para isso, e apenas volta para o ônibus. Sua viagem eventualmente os leva para a casa da irmã de Ben. Harper mora com o marido Dave, e os filhos Justin e Jackson, que tiram sarro dos irmãos por não conhecerem marcas famosas. As coisas ficam estranhas durante o jantar, porque Ben não se detém quando se trata de assuntos delicados e explica tudo em detalhes, o que Harper e Dave não querem que seus filhos ouçam. Eles saem e discutem sobre isso, então Ben pede desculpas por não respeitar a forma como as coisas são feitas em sua casa. Então as crianças saem também porque vão dormir no jardim, ignorando o fato de que Harper preparou a sala de recreação para eles. Na manhã seguinte, Harper e Dave confrontam Ben e dizem que as crianças precisam ir à escola e aprender sobre o mundo real, ao que Ben responde chamando seus meninos Isaja. Os filhos de Harper não podem responder o que é a Declaração de Direitos, mas Aja pode, provando que a educação que estão recebendo dele é ótima. Pouco depois, eles voltam para a estrada, e depois de um monte de horas viajando, desta vez eles fazem uma pausa em um acampamento de motorhome. Lá, Bodevan conhece uma garota de sua idade chamada Claire, que o acha um pouco estranho, mas gosta de conversar com ele de qualquer maneira. Bodevan diz a ele que eles são de Paris, que seu pai está escrevendo um livro e sua mãe trabalha em algumas coisas confidenciais para o governo, mas ele não consegue entender muitas referências culturais que ela faz. Eles ainda acabam se beijando, o que impressiona Bodevan, e quando a mãe de Claire os encontra, ele se ajoelha e pede a mão de Claire em casamento depois de fazer um discurso tocante sobre como ela abriu sua mente e seus horizontes. As duas mulheres riem, pensando que ele está brincando, e voltam para sua própria van. No dia seguinte, Bodevan não para de olhar para ela pela janela enquanto eles saem. Depois de uma viagem tão longa, eles finalmente chegam ao Novo México, então eles estacionam o ônibus no estacionamento da igreja e dormem lá durante a noite, onde Ben sonha com Leslie novamente. Na manhã seguinte, a família veste as melhores roupas que tem, e entra na igreja no meio da missa fúnebre, ganhando olhares desagradáveis dos pais de Leslie, Jack e Abigail. Quando o padre chega à parte de seu discurso em que ele nomeia o marido e os filhos de Leslie, Ben aproveita a oportunidade para interrompê-lo e fazer um discurso próprio. Ele diz a todos que Leslie era budista e odiava a religião organizada, então ela estaria odiando essa despedida, e que em seu testamento, ela pede para ser cremada enquanto seus entes queridos celebram a vida com música e dança, então suas cinzas devem ser jogadas no banheiro. Jack não suporta isso. Então ele chama a segurança para arrastar Ben para fora, e as crianças saem com ele. Quando a missa termina, Jack e Abigail vêm cumprimentar as crianças. Mas Jack diz a Ben que ele é a pior coisa que aconteceu com sua família e que ele não pode ir ao funeral. Mas as crianças podem. Ben se recusa, não querendo que ninguém tire as crianças dele. Mas ele entra no ônibus com eles para seguir os carros para impedi-los de enterrar sua esposa. As crianças imploram para que ele não faça isso porque ele será preso, e eles não querem perdê-lo. Como perderam sua mãe, então Ben cede e vai embora para que eles possam acampar em um parque. À noite, enquanto brinca, Relian diz a Bodevan que ele acha que Ben deixou sua mãe louca e que ele é perigoso. Ele também começa a chorar enquanto chama seu irmão por pensar que suas vidas são boas. E seu pai é perfeito. Isso dá a Bodevan muito o que pensar, então ele finalmente se decide. E mostra a Ben todas as cartas de aceitação da universidade. Eles também não são uma universidade qualquer. Yale, Stanford, Princeton, Harvard, Dartmouth, MIT, Brown. Todos eles nomes de muito prestígio. Ben pensa que é impressionante, mas ele também está ferido.
e ele começa a reclamar sobre o fato de seu filho estar mentindo para ele e agindo pelas costas todo esse tempo, até que Bodevan o interrompe para dizer que foi sua mãe que o ajudou a se inscrever em primeiro lugar. Chorando, Bodevan diz a ele que na verdade não sabe nada sobre nada a não ser que venha de um livro, que Ben os fez todos malucos, e que Leslie entendeu isso, então sai antes que Ben possa responder. Nye sai em seguida e dá a Ben uma nota de Relian, que diz que ele está com seus avós. Ben pega o ônibus com as crianças e vai até a casa de Jack para pegar Relian de volta. Mas Relian fica bravo e grita com ele que ele matou sua mãe, que ele os ouviu discutindo porque sua mãe queria morar em outro lugar e ele não, e que ele o odiava. Depois que ele sai da sala, Ben tenta ir atrás dele, mas Jack para, atirando uma flecha perto de sua cabeça. Ele começa a apontar todas as coisas que considera estranhas ou perigosas sobre o estado de Relian. Ele não vai à escola, ganhou uma arma em um feriado inventado, roubou comida de um mercado, e machucou gravemente a mão, para não mencionar os hematomas em seu corpo. Jack considera este abuso infantil, e diz a Ben que em breve estarão brigando com ele no tribunal, pela custódia das crianças, mas por enquanto Relian fica lá. Como Ben não quer sair sem seu filho, Jack chama a polícia, então Ben sai correndo de casa antes que ele seja pego. Ele ainda não desiste embora. Escondidos nos arbustos, Ben e as crianças esperam que os policiais saiam. Então ele manda Vespir subir nos telhados para resgatar seu irmão por uma janela. Antes de chegar lá, porém, uma das telhas quebra e ela cai, primeiro em um carro e depois no chão. Vespir é levado às pressas para o hospital, e depois de fazer alguns exames, o médico diz a Ben que ela teve uma concussão, mas felizmente sem danos cerebrais, apenas uma perna quebrada. Ele ressalta, no entanto, que se ela tivesse atingido a coluna alguns milímetros abaixo, ela poderia ter morrido ou ficado paralisada. Enquanto Vespir se recupera, a família fica na casa de Jack, e Ben observa como seus filhos se divertem com o avô. Abigail aproveita para entregar-lhe algumas cartas, que Leslie escreveu antes de Ben pedir aos pais para fazer o tratamento. Eles dizem à mãe que ela não precisa mais buscá-la, porque ela e Ben criaram o lugar perfeito para morar, que seus filhos seriam reis filósofos, e que tudo isso a deixou muito feliz, então ela quer melhorar lá com eles. Percebendo que cometeu um erro, Ben diz às crianças que, a partir de agora, elas vão morar com os avós. As crianças protestam, mas Ben mantém sua decisão, explicando que ele só iria arruinar suas vidas. Depois de pedir a Jack para cuidar bem deles e apertar sua mão, Ben sai no ônibus, chorando. Ao parar em um mercado para comer, ele decide comprar também um barbeador elétrico e raspar a barba para iniciar essa nova fase em sua vida. Na noite seguinte, enquanto estava acampando, é encontrado por seus filhos, que se surpreendem com a falta de barba. Relian diz a ele que ele não o odeia. Ele só deseja ter ajudado sua mãe, e Ben concorda antes de se desculpar. Depois de citar Chomsky, eles finalmente convencem seu pai a resgatar sua mãe, então a família se dirige ao cemitério em seu ônibus, onde Bodevan raspa a cabeça para combinar com seu pai, quando se trata de marcar uma nova fase em suas vidas. No cemitério, eles desenterram o caixão de sua mãe e, depois de encher o túmulo para que ninguém saiba que está vazio, eles levam Leslie para a praia, onde após um discurso comovente, eles a cremam enquanto cantam sua música favorita, Sweet Child of Mine. Algum tempo depois, eles vão ao aeroporto para jogar suas cinzas no vaso sanitário como ela queria. Então eles se despedem de Bodevan, que está voando para o exterior para conhecer o mundo. A partir de então, Ben e seus filhos passam a morar em uma casinha na cidade. Ele ainda os ensina a conviver com a natureza, mas também permite que eles frequentem a escola, encontrando um ponto médio perfeito entre suas ideologias e seu bem-estar. Esse foi o Recapitulando Filmes. Assista outros vídeos do canal, e até o próximo vídeo.